Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O vídeo que eu trago hoje faz parte de uma série de vídeos que eu já trago desde o início do meu canal, que são as diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero. Caso tenha interesse em assistir os outros vídeos, a playlist está na descrição. E finalmente estou trazendo a última parte do volume 5. Neste último vídeo terei muitas coisas para contar para vocês, então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Após o Subaru ter morrido no último loop, ele retorna para a barraca do Kadamon. Ele fica desnorteado e acaba caindo no chão. Esta cena na novel é muito bem detalhada, pois o Subaru ele vai rindo e enlouquecendo. A cena passa adiante para a mansão Karsten, onde o Subaru está na cama enlouquecido. E uma diferença crucial do anime para a novel foi o comportamento do Felix. No anime, o Felix foi muito gente boa, mas na novel, acho que eu nem preciso detalhar tanto, eu tô deixando as cenas aí para vocês lerem. O Felix praticamente queria descartar o Subaru. Ele disse que não havia mais sentido em curá-lo, pois a intenção do tratamento era para que o Subaru tivesse uma vida normal, o que era impossível naquele estado. Aí inicia uma discussão entre o Felix e a Ren. E o Felix acaba dizendo que não odeia o Subaru, só que ele não gosta de pessoas que não sentem vontade de viver no sentido geral. E que não adiantaria nada salvar uma vida para que ela fosse descartada depois. Eu falando assim até parece de boa, mas acreditem, dá muita raiva do Felix quando a gente lê a novel, pois ele sempre fica alfinetando o Subaru. A cena prossegue, há uma conversa da Crush, o Felix e a Ren, e no meio da conversa, a Ren ela percebe o cheiro da bruxa. Isto tem no anime, mas é claro, na novel é mais detalhado. É revelado que apenas a Ren consegue sentir o cheiro da bruxa, ela é uma exceção, pois nem mesmo a sua irmã, a Han, consegue. Existem outras pessoas que conseguem sentir o cheiro da bruxa, mas a Ren, em tese, não deveria, então acaba sendo um dos maiores mistérios de ReZero. Por que a Ren consegue? Mas isso nem sequer foi revelado na novel ainda, então deixemos para depois. O que é importante agora é que a Ren ela conseguia sentir o cheiro do Subaru, e ela percebeu que o cheiro havia aumentado bastante. E ela tinha um enorme preconceito com isto. Ela pensava que nenhuma pessoa com esse cheiro poderia ser boa. Só que esse preconceito acabou sendo quebrado por causa do Subaru, que tinha um aroma mais forte que ela havia sentido. Mas mesmo com o Subaru, a Ren ainda tinha convicção que pessoas que carregavam esse cheiro eram sinônimos de maldade. Ela poderia fazer uma exceção com o Subaru, mas com qualquer outra pessoa ela iria ficar em estado de alerta. A cena prossegue com a Crush se desculpando por não conseguir fazer nada pelo Subaru. A Ren disse que a culpa não era da Crush, mas sim deles que estavam saindo antes do tratamento terminar. E o que é curioso na novel nesse momento é uma fala do narrador. Ele diz que a Ren estava saindo da mansão Karsten sem cumprir a ordem secreta do Roswell. Até este momento na novel a gente não sabia o que era, mas fiquem tranquilos que nos próximos vídeos eu irei revelar o que era esta ordem secreta do Roswell. E antes de partir, a Ren tem uma conversa com a Crush e o Felix. O Felix pergunta se havia alguma perspectiva de cura. E a Ren responde que embora o Subaru não reagisse a quase nada, de vez em quando ele murmurava alguns nomes. E entre os nomes que o Subaru sussurrava, estava o da Ren e o da Han. Só que o nome que ele sussurrava com mais frequência era o da Emilia. E por mais que isso doesse na Ren, ela sabia que a pessoa que tinha mais chance de curar o Subaru seria a Emilia. Porque talvez o Subaru lhe tivesse uma reação diferente caso ele se encontrasse com a Emilia. E no meio dessa conversa, a Crush diz que ela não sentia que a relação da Ren com o Subaru era a mesma do Felix e ela, que eram de mestre e vassalo. Só que ela também não sentia que era uma relação amorosa, então ela perguntou para a Ren o que o Subaru representava para ela. A Ren, ela demora para responder, só que depois ela diz que o Subaru é uma pessoa especial para ela. E isto foi uma resposta que surpreendeu bastante a Crush. Surpreendeu até mesmo o Felix. E no fim, tanto a Crush quanto o Felix concluíram que o Subaru era um homem de sorte. O Wilhelm ele acaba chegando para se despedir da Ren do Subaru, e a Ren acaba agradecendo pelo treinamento dado ao Subaru. O Wilhelm disse que não era digno desses agradecimentos e que se sentia culpado por não conseguir fazer nada por ele. O Wilhelm acabou criando um afeto pelo Subaru, principalmente pela relação de professor e aluno que eles tiveram. Todos se despedem e a Ren ela parte com o Subaru para a mansão. E esse caminho da Dracoagem até a mansão, no anime foi muito resumido. Na novel tem muito mais interações da Ren com o Subaru. Além de que na novel é mostrado bem mais pensamentos da Ren. Ela pensava que ninguém iria gostar do Subaru nesse estado. E ela afirma a si própria que mesmo se todos abandonassem o Subaru, ela seria a única aliada dele. E se fosse preciso, ela desafiaria até mesmo Roswell. E no anime também é comentado, só que na novel é mais detalhado a situação da Ren naquele momento.
Por mais que fosse um desejo egoísta, ela estava gostando de viver com o Subaru na mansão Karsten. Uma vez que lá na mansão do Roswell, ela não tinha tempo de ficar com ele, pois quem orientava o Subaru no trabalho era a Han, e no tempo livre ele ficava com a Emília, e de noite ele ficava com a Beatrice, não sobrando nenhum tempo para ele ficar com a Ren. E naquele momento, ela pensou que havia 2 motivos pela qual ela não queria deixar o Subaru sozinho. Um motivo era nobre, pois ela não queria deixar alguém naquela situação deplorável sozinho, só que o outro motivo era apenas uma intenção de uma menina má, que queria estar ao lado dele por interesse próprio. E além desses pensamentos da Ren sobre a vontade dela em ficar com o Subaru, ela ainda pensa sobre a personalidade dele. Ela fica pensando nas características que ela admira nele, principalmente em como o Subaru ele nunca fica parado, seja pelo bem dele ou pelos outros, ele sempre está fazendo alguma coisa. E vocês lembram que eu disse sobre o tempo do Subaru e com quem ele passava na mansão do Roswell? Que ele passava a maior parte do tempo com a Han, com a Emília e com a Beatrice? Eu estou deixando aí na tela um pensamento da Ren sobre isso. Ela ficava solitária, irritada e com inveja da relação do Subaru com as 3. Só que ao mesmo tempo que aquilo ocasionava sentimentos negativos nela, também ocasionava sentimentos calorosos. É muito legal ver esses sentimentos da Ren, e como ela ficava enciumada com o Subaru, mas gostava de vê-lo feliz. Só que ao mesmo tempo que tinha pensamentos felizes, também tinha pensamentos tristes. A Ren, ela olhava para o Subaru e já estava se acostumando a passar a vida toda com ele naquele estado. A viagem segue e a Ren acaba tendo mais alguns pensamentos. E a novel até revela algumas informações extras, como por exemplo que os dragões terrestres têm uma relação amigável com as raças humanoides, enquanto os dragões aquáticos e alados precisavam de um treinamento especial. Estes 2 dragões serão mais explorados em arcos futuros. E nos pensamentos da Ren, mais uma vez ela dá ênfase em como ela deposita todas as esperanças na Emília para que o Subaru volte ao normal. E nesse momento, a novel começa a explorar os sentimentos da Ren pela Emília. É revelado que a Ren tratava a Emília como alguém de posição superior a ela. Só que nem a Ren e nem a Han estavam de acordo com isso. A Han não estava de acordo porque ela não gostava da ideia de colocar alguém como superior ao Roswell, e a Ren, é claro, não gostava da ideia por causa da aparência da Emília. E a Ren tinha noção disso, que era um preconceito e que racionalmente a Emília não tinha nada a ver com a bruxa da inveja. Mas emocionalmente, ela não conseguia desvincular. Ela tinha preconceito e a aparência da Emília a fazia lembrar do culto da bruxa. E dessa forma, a Ren sempre a tratou como serviçal e hóspede, como se ela fosse uma máquina sem emoções para atender os desejos da Emília. Porém, com a chegada do Subaru, a vida da Ren mudou bastante. Antes, a vida dela era um preto e branco, e com a chegada dele, a vida dela ficou colorida e cheia de felicidade. E é muito bonito como a novel explora os sentimentos da Ren, e como o Subaru mudou a vida dela. E ela ainda pensou em fugir com o Subaru com o dinheiro que o Roswell tinha dado para ela gastar na estadia na capital. A viagem prossegue e a Ren acaba parando para acampar com o Subaru. Ela o deixa no vagão enquanto ela vai para fora descansar. É aquele meio descanso em que você fica descansando, mas fica em estado de alerta para qualquer perigo. E o tempo passou até o amanhecer. A Ren acabou descansando um pouco mais do que deveria e ela estava se espreguiçando ao acordar. E enquanto ela estava fazendo isso, ela olhou para o lado e se surpreendeu com o Subaru dormindo ao seu lado. Ela o tinha deixado dentro do vagão para que ele ficasse protegido. Só que o Subaru, no meio da noite, mesmo naquele estado, ele se levantou e foi dormir ao lado dela. Uma cena fofa, né? Só que fica mais fofa ainda, pois a Ren ela acaba percebendo uma coisa. Pois a Ren, ela percebeu o quanto que ela confiava no Subaru. Numa situação normal, ela dormiria, mas ficaria num estado de alerta. Só que ela nem sequer percebeu a presença do Subaru. E ela se permitiu a dormir desse jeito porque ela confiava no Subaru e que ele não iria fazer nada com ela. Então a Ren percebeu que mesmo o Subaru sendo a pessoa que tinha o cheiro da bruxa mais forte que ela havia sentido, ela não deixava de confiar nele. Bem, este foi um resumo das interações da Ren com o Subaru e os pensamentos dela no caminho para a mansão. Infelizmente não dá para eu contar tudo, e a experiência completa é só com a leitura. Então, caso vocês tenham a oportunidade, recomendo que comprem o volume 5 e leiam, vale muito a pena. A cena prossegue sem muitas mudanças da novel pro anime, até o encontro com o culto da bruxa, quando eles atacam a dracoagem. Os cultistas no anime eles ficavam em silêncio, enquanto na novel eles ficavam sussurrando algumas palavras. Eram palavras desagradáveis que afetavam o Subaru, então os cultistas eles começaram a dançar em volta do corpo dele. E eles iriam tocá-lo, até que a Ren ataca-os. Entretanto, ela estava em desvantagem, já que ela estava bastante machucada, já que na hora do tombo da dracoagem, ela protegeu o Subaru da queda. E aí a luta ela é mais detalhada na novel.
Mas o que vale a pena citar é que no meio do combate, os cultistas ficavam dançando e cantando. E o cântico e a dança faziam um efeito no Subaru. Cada vez mais ele ficava enlouquecido. Ele até mesmo escutava uma voz suave e gentil de uma mulher, que o guiava para um estado completo de insanidade. A cena vai prosseguindo até o momento em que um cultista sequestra o Subaru. E o legal da novel é que é detalhado o caminho que o cultista percorreu com o Subaru até a caverna. Mas é aquilo, só tem graça lendo. E então começa aquela cena dentro da caverna. Com certeza, o anime fez uma boa adaptação nessa parte. Tanto que o episódio 15 é considerado um dos melhores até hoje. Só que na novel tem algumas coisas a mais. O Subaru, naquele estado de loucura, ele começa a ser interrogado pelo Betelgeuse. O arcebispo da preguiça acaba achando a existência do Subaru interessante e pergunta se ele não seria o orgulho. O Subaru, naquele estado de loucura, acaba ignorando o Betelgeuse. E a partir daí começam algumas interações interessantes na novel. As mutilações do arcebispo no anime acabam até ficando leves. Na novel, o Betelgeuse arranca o dedo inteiro com a boca, deixando a carne e o osso à mostra. Ele ainda usa o sangue escorrendo pelo dedo para fazer desenhos na parede. Essas e outras interações acabam deixando a leitura bem macabra. Mas as bizarrices do arcebispo não se limitavam apenas nas ações. As frases que ele formulava eram malucas também, e ele ficava repetindo essas falas e ações bizarras toda hora. Até que em um determinado momento, o Betelgeuse faz uma pergunta pertinente para o Subaru. Ele pergunta por que uma existência ignorada pelo Evangelho como o Subaru apareceu no meio da provação. Ou seja, o Subaru ele não apareceu no Evangelho do Betelgeuse. Logicamente, assim como no anime, na novel o Betelgeuse fica sem resposta. E aí acaba tendo mais detalhes na novel, acaba tendo mais interações do Betelgeuse. E o que vale destacar é que é revelado que o Betelgeuse consegue sentir o odor do Subaru e como ele é amado pela bruxa. E mais uma vez, ele pergunta para o Subaru se ele não seria o orgulho, pois o cheiro do Subaru era equiparado ao de um arcebispo, e o Betelgeuse conhecia todos os arcebispos dessa geração, com exceção do orgulho. Certamente o Subaru não respondeu, mas o Betelgeuse continuou provocando-o. O arcebispo disse que o motivo dele não aparecer no Evangelho era porque o destino dele era irrisório. O Subaru continuava a não esboçar nenhuma reação até que o Betelgeuse dá uma lambida no olho dele. E logo em seguida há a famosa pergunta: por que você finge estar enlouquecido? Só pelo anime eu acredito que seja possível entender, mas para aqueles que não entenderam, eu vou fazer uma breve explicação da situação do Subaru nesse momento. O Subaru, ele realmente estava com um psicológico abalado. Todo o sofrimento que ele passou estava pesando na mente dele. Só que a condição de loucura do Subaru nesse momento era provocada por ele mesmo. Uma loucura consciente. Uma loucura que na verdade era uma fuga da realidade. E a maneira como a novel explorou o psicológico do Subaru foi uma obra-prima. Pois imaginem, em nossas vidas a gente passa por diversas situações. E de momentos ruins, pode ser de mero dissabores até sofrimentos extremos. E em momentos de sofrimentos extremos, não é incomum que o ser humano crie uma loucura consciente para amenizar a situação. E essa loucura consciente pode se materializar de diversas formas. Seja como se comportar como uma criança e chorar no chão, ou soltar uma risada maquiavélica, xingamentos exagerados, ou até mesmo socar as paredes. Agora, imaginem o Subaru que passou por um sofrimento inimaginável para um ser humano. A fuga da realidade dele foi simplesmente se fingir de incapaz. Só que não era um mero fingimento. No consciente dele, ele realmente acreditava que estava louco. Ele queria e necessitava estar louco, pois uma pessoa normal não conseguiria passar pelo que ele passou. Então, no fim, esta foi a forma que ele encontrou de fugir da realidade. O emocional do Subaru no arco 3 é extremamente complicado. Infelizmente não dá para eu detalhar tudo nesse vídeo. Mas como eu havia prometido nos meus vídeos passados, eu farei um vídeo apenas para explicar a situação psicológica do Subaru no arco 3. Aliás, este tema estará na minha próxima enquete na comunidade. Então, caso tenham interesse em votar, fiquem atentos no meu canal aqui no YouTube. Mas neste vídeo, o que vocês precisam saber é que o Subaru realmente estava com o psicológico abalado. Mas naquele momento, a loucura dele era na verdade uma fuga da realidade para que ele pudesse lidar com todo o sofrimento que ele passava. Assim como o Betelgeuse disse, não era uma loucura verdadeira, era uma loucura sã. E a novel mostra até mesmo os pensamentos do Subaru. A novel deixa bem expresso a situação dele.
Além de que, claro, todas as provocações e todo o contexto é bem mais pesado na novel. E a cena vai seguindo assim, até que um tempo depois, as sombras se reúnem e avisam Betelgeuse que uma garota estava chegando. No anime, a aparição da Ren foi repentina, mas na novel ela demora um pouco mais para chegar. A Ren chega e ocorre toda aquela cena de luta. Certamente essa cena na novel é mais detalhada e mais pesada, só que não vale a pena destacar nesse vídeo, já que a essência desse momento na novel só se pega com a leitura mesmo. Agora, o que vale a pena eu comentar é que a narração deixa claro o estado de fingimento de loucura do Subaru. A luta prossegue até que a Ren é capturada pelas mãos invisíveis do Betelgeuse e ela é torturada. E essa tortura na novel é bem pesada. E o Subaru, ainda naquele estado de loucura, ao ver a Ren sendo torturada, ele vai lutando contra esse estado dele. A narração dá um ênfase em como ele precisava sair daquele estado e o Subaru, ele finalmente consegue chamar pelo nome da Ren. A Ren, ela estava quase desmaiando, ela recobra a consciência e olha para ele, dá um sorriso e chama pelo nome dele. E logo em seguida, o Betelgeuse deu o suposto golpe final. E a partir deste momento, o Betelgeuse faz uma tortura psicológica no Subaru. Ele começa a zombar dele e força o Subaru a olhar para o corpo da Ren. Esse momento da novel causa um grande desconforto nos leitores. O Betelgeuse provocando e o Subaru começando a odiá-lo. Ele gritou muito com o arcebispo, e a novel revela que o Betelgeuse foi a primeira pessoa que o Subaru odiou de verdade. Um ódio que ele não havia sentido por nenhum outro indivíduo até então. E logo depois, os cultistas e o Betelgeuse saem da caverna, deixando o Subaru sozinho gritando naquele lugar. O tempo vai passando e ele escuta um barulho. Era a Ren, que estava se arrastando para perto dele. Ela chega perto dele e ao tocá-la, Subaru percebe que o corpo dela estava gelado e leve. E logo em seguida, as algemas se quebraram. E então, a cena segue do mesmo jeito que nem no anime. O Subaru vai caminhando da caverna até a mansão com o corpo da Ren no colo. E conforme o Subaru vai andando, ele vai percebendo as diferenças desse loop para o outro. Ele vai passando pela aldeia dizimada. E a principal diferença é que os corpos das crianças estavam lá jogados no chão. No outro loop, isto não aconteceu porque a Ren estava presente no momento do ataque, e ela conseguiu evacuar as crianças para a mansão. Só que neste loop, ela foi ajudar o Subaru, não tendo medo das crianças fugirem. E nesse momento, a cabeça do Subaru fica cheia de pensamentos desconfortantes. E o ódio que ele sentia começou a aumentar ainda mais. E então ocorre aquela famosa cena do episódio 15. E aqui não há nada para comentar sobre a novel. Esta parte foi perfeitamente adaptada. Subaru foi congelado e morreu. E logo em seguida tem uma cena que me dói o coração em lembrar que o anime cortou, que é um dos encontros do Subaru com a Satella no Jardim das Sombras. E essa cena é maravilhosa, pois naquele lugar o Subaru não tinha um corpo físico. E isto lhe causava uma imensa agonia, pois o Subaru ele apenas conseguia olhar para aquela sombra que estava naquele local. Mas ele não queria apenas olhá-la, ele queria tocá-la, abraçá-la, beijá-la, amá-la. Por algum motivo, ele sentia um imenso amor por aquela sombra. E a silhueta ela sabia desse sentimento do Subaru, então ela se aproximou dele e o abraçou. E ao fazer isso, o Subaru sentiu uma grande felicidade. E logo em seguida, ela disse que o amava. E então, a cena passa para o momento em que o Subaru volta para a barraca do Kadamon. E a cena acaba sendo igual no anime. Só há uma informação que merece ser comentada. O Subaru, ao ver a Ren, ele desesperado pega nas mãos dela e comenta que elas eram pequenas e quentes. A Ren ela comenta que ela tem um complexo sobre as mãos dela serem pequenas, mas como era o Subaru que estava comentando, ela não se importava. E ela diz que certamente as mãos dela estavam quentes, pois ela não era um cadáver. O Subaru ele vai recobrando a consciência e a Ren disse que o cheiro dele estava mais forte. E foi nesse momento em que ele se tocou que o retorno pela morte tinha relação com a bruxa. Já era algo que a gente, e até mesmo o Subaru, sabia desde aquele evento no volume 3. Mas aqui foi a confirmação. O Subaru e a Ren vão andando de mãos dadas e a cena termina do mesmo jeito como no anime, com um olhar de ódio do Subaru. E dessa forma, o volume 5 chega ao fim. Este volume teve bastante sofrimento, e o autor revela algumas informações a mais no pós-fácil.
No momento em que o Tapei Nagatsuki estava escrevendo essa parte da história, a vida pessoal dele estava bastante corrida e agitada. Ele estava em uma situação alarmante. E por esse motivo, ele não tinha condições mentais de deixar os personagens terem uma vida fácil. Bem, em partes isto explica o porquê desse volume ser tão sofrido para o Subaru, a Ren e os outros personagens. Mas saibam que o sofrimento ainda não acabou, pois ainda temos um volume 6 para ser comentado. Aguardo vocês nos próximos vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime de Re:Zero. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente Re:Zero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.